Nós estamos em uma série de ministrações no livro do Apocalipse. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 5. Nos diz assim a palavra de Deus: Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: Quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: Não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Depois vi um cordeiro, que parecia ter estado morto em pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças cheias de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo: Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda a tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: Digno é o cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que diziam: Àquele que está assentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. Os 4 prostraram-se e o adoraram. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio que o Senhor tem nos dado de estarmos estudando a Tua Palavra no livro do Apocalipse. Nós sabemos das nossas limitações, da nossa incapacidade de compreendermos com clareza aquilo que ainda está velado a nós. Mas nós cremos que a revelação do Senhor é progressiva e que o Teu Espírito Santo traz luz ao nosso entendimento à medida em que nós estudamos as Escrituras. Sabemos também que a palavra profética traz conforto e segurança à sua igreja, uma vez que o Senhor não apenas determinou a história como o seu fim, que culmina exatamente para a exaltação do seu Filho e para a glorificação do Teu nome. Nós estamos aqui, Senhor, carentes da Tua graça, do Teu amor e do Teu entendimento sobre a nossa vida. Em nome de Jesus nós oramos e pedimos ao Senhor que nos dê entendimento da Tua palavra. Amém. Nós estamos iniciando hoje o capítulo 5 do Apocalipse. Para aqueles que não tiveram a oportunidade de acompanhar desde o capítulo 1, eu quero apenas recordar alguns pontos que eu considero importantes para nós entendermos. Bom, primeiro que o livro do Apocalipse não é o único livro da Bíblia que é escatológico. Nós precisamos entender que toda a palavra de Deus é escatológica. Desde o livro de Gênesis até o livro do Apocalipse, Deus fala de maneira escatológica. E quando nós falamos sobre salvação, nós falamos isto também em uma linguagem escatológica, sobre coisas futuras. Porque quando falamos a respeito de salvação, não apenas falamos daquilo que acontece no presente, uma vez que Cristo Jesus nos regenerou, nos libertou dos nossos pecados, estávamos mortos e Ele nos deu vida,
mas também compreendemos claramente, à luz das Escrituras, que Deus fez isto na eternidade. Que o que Cristo fez, a sua missão, é o cumprimento daquilo que o eterno conselho da Trindade decretou na eternidade. E Cristo veio ao que nós chamamos de, na plenitude dos tempos, cumprir o propósito estabelecido pelo Pai, e uma vez que Ele fez isto, tem-se o plano da redenção. E se Deus determinou na eternidade passada o que se manifestou no presente, é óbvio que na eternidade futura se cumprirá tudo aquilo que Ele estabeleceu. E o que nós vemos no livro do Apocalipse é algo maravilhoso, porque João está exilado em uma ilha para trabalhos forçados, era alguém que representava perigo para o império, os cristãos começaram a ser perseguidos, e João começa registrando aquilo que Deus deu a ele, a revelação do Pai sobre o Filho através de um anjo, e João registra dizendo que ele se encontrou no Espírito no dia do Senhor, no domingo. E ele então ouviu uma voz como o som de trombeta que falava atrás dele. E ele registra no Apocalipse dizendo que ao voltar-se para ver quem falava com ele, ele não viu exatamente uma pessoa, mas ele viu 7 candelabros. E no meio dos 7 candelabros, um ser semelhante ao Filho do Homem. Nós aprendemos no capítulo 2 e no capítulo 3 que estes 7 candelabros representam a Igreja de Deus em toda a sua plenitude, em todos os tempos. E que aquele ser semelhante ao Filho do Homem, que estava no meio, entre os 7 candelabros, representa o próprio Cristo. João usa uma linguagem profundamente simbólica quando fala daquele ser. Fala de olhos de fogo, de um cabelo branco, de vestes que iam até o chão. Diz que uma espada de 2 gumes saía da sua boca, que os seus pés eram como bronze polido. E ele começa a dar características revelando os atributos e o poder daquele que estava investigando a sua igreja. E nós compreendemos tudo o que aconteceu com a igreja, tudo o que está acontecendo à luz da palavra de Deus. No capítulo 4, João tem uma revelação numa amplitude maior. Neste momento ele ouve a mesma voz que disse a ele no começo, aquela voz com o som de trombeta, mas agora não mais voltando-se para ver quem falava com ele, ele vê uma porta aberta no céu. E ele olha e enxerga um trono. E ele começa a revelar características simbolicamente. Isso é importante nós sempre lembrarmos que todo o Apocalipse é simbólico e não literal. São símbolos que falam de verdades literais. Ele olha para o trono, ele não vê quem se assenta, mas ele diz que aquele ser tinha semelhança à pedra jaspe, à pedra sardônia, e ele começa a dar características que nós entendemos que reflete a santidade de Deus. Fala também do sardônio, a cor vermelha, do poder do seu sangue e também do seu juízo. Ele diz que havia um arco em volta do trono, e que aquele arco, representando a aliança de Deus, tinha semelhança de esmeralda. Ele conclui o capítulo 4 numa linguagem de mistério. E o que nós aprendemos no capítulo 4 é que o trono de Deus é o centro de comando do universo, que toda a história foi ordenada pelo próprio Deus, que existe um princípio invisível que determina uma ação visível. As coisas não acontecem por acaso. O destino não se desenrola ao acaso, ao léu. Não estamos entregues à sorte ou à mercê das nossas próprias forças ou condições humanas. A visão de João no capítulo 4 revela que existe um Deus e que este Deus se assenta no trono. E que do trono ele coordena toda a história da sua criação. Agora, no capítulo 5, amplia a revelação. Porque se no 4 ele revela o Deus Criador, no capítulo 5 ele revela o Deus Redentor. E é exatamente sobre isso que eu quero falar. Sobre o que João vai nos revelar no capítulo 5. Os irmãos que mantêm a Bíblia aberta, observem comigo o primeiro versículo do capítulo 5. Ele diz assim: então vi na mão direita daquele que está assentado no trono um livro em forma de rolo,
escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Esta é o início da visão que João tem daquele que está sentado no trono. Ele diz que aquele ser que está sentado no trono, ele tem um livro na sua mão direita. E que este livro está escrito todos dos dois lados. É importante nós lembrarmos que o livro aqui não é este livro que nós estamos acostumados, um livro com capa e folhas no meio. O livro aqui é uma espécie de rolo, e era comum escrever dos dois lados. Mas este livro que está na mão daquele ser, está escrito na sua plenitude, em ambos os lados, e como era costume na cultura antiga, selar o rolo, este livro está selado com 7 selos. E esta revelação mostra que alguma coisa impede que este livro, que este rolo seja aberto. E é exatamente isso que nós vamos aprender nesta noite. O que é que impede o abrir deste livro, deste rolo que está na mão de Deus? Observem que quando nós aprendemos no capítulo 4 que o trono é o centro de comando do universo, nós concluímos que este livro representa a história de toda a humanidade. Deus escreveu na eternidade as coisas antes dela acontecerem. E o fato dele ter este livro na sua mão direita revela que ele conhece, que ele controla e que ele dirige todas as coisas. Este é o domínio absoluto de Deus. E este livro, ele tem uma sequência e uma consequência. É por isso que eu disse que o Apocalipse nós vamos ler, e à medida em que nós vamos lendo os capítulos à frente, nós precisamos compreender que a história, ela volta. Ela é paralela. E ao mesmo tempo em que ela é paralela, ela é progressiva. À medida em que nós vamos lendo o livro do Apocalipse, Deus vai desvendando, Ele vai nos revelando. O livro da revelação. Apocalipse significa isso. Revelar, mostrar, tirar o véu, fazer com que nós compreendamos. O Apocalipse é um livro aberto. Não é um livro misterioso que deve ficar fechado, distante da nossa compreensão. E no capítulo 5, ele começa a falar sobre este livro, que está lacrado com 7 selos e indicando que alguma coisa impede o cumprimento daquilo que Deus havia estabelecido. Veja o versículo 2 ao versículo 4. Vi um anjo poderoso. Agora a visão de João não é mais aquele livro. A visão dele se volta para um determinado anjo, que a Bíblia não diz o nome, não dá características, apenas diz que este anjo é um anjo poderoso. E que este anjo poderoso proclama em alta voz. Olha o que ele diz. Quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? A voz deste anjo poderoso ecoa sobre toda a criação, fazendo a seguinte pergunta: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus 7 selos? E João continua: mas não havia ninguém. Diante da pergunta daquele anjo, não foi encontrado ninguém. Aonde? Nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro e nem sequer olhar para ele. A reação de João: eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Isso é interessante. A pergunta do anjo foi: quem é digno de abrir o livro? E a constatação, a observação de João, no seu desespero, foi a seguinte: não só não foi encontrado alguém, nem no céu, nem na terra, e nem debaixo da terra, que fosse digno de desatar os selos e de abrir o livro, como não foi encontrado sequer
alguém que fosse digno de olhar para aquele livro. Não foi encontrado no céu, nem serafins, nem querubins, qualquer outro anjo, nenhum ser celestial. Não foi encontrado na terra. Aquela voz que ecoou não encontrou um homem que fosse digno, nem imperadores, nem reis, qualquer homem poderoso, nem debaixo da terra, nas regiões inferiores, nem anjos caídos, nem anjos que estão acorrentados, nem o próprio Lúcifer, aqui Satanás. Ninguém que sequer fosse digno de olhar para o livro. Qual é a reação de João diante disso? João entra em pânico diante da impotência de desvendar os desígnios de Deus. Aquele livro representa a vontade legal de Deus, o plano de Deus para a história da humanidade. E ninguém foi achado digno de sequer olhar para ele, muito menos abrir a história, representar, para desvendar, para tornar visível, compreensível a vontade perfeita de Deus. Diante dessa impotência, João entra em desespero. E nós precisamos nos atentar à grande questão: quem é digno? Foi isso que o anjo poderoso perguntou. O foco, a atenção de toda a criação agora está voltada nesta visão de João, é exatamente para a pergunta deste anjo: quem é digno? E aí vem a grande constatação. João diz: ninguém podia abrir o livro. João chorava muito. É importante nós observarmos que Deus está revelando para João o plano dele para toda a humanidade. O que Deus determinou desde a criação. E a decepção, o que revela uma crise de impotência que João tem, é semelhante à nossa impotência de sequer saber o nosso futuro. João percebe que não há possibilidade de que ninguém, exceto o próprio Deus, desvende o futuro, faça acontecer. Porque ninguém foi achado digno sequer de olhar para aquele livro que representa a vontade legal de Deus, a história. Quantos de nós não sentimos impotência diante das possibilidades do futuro? Quantos de nós que fazemos escolhas todos os dias, escolhas na vida espiritual, na vida ministerial, na vida familiar, na vida profissional, nos relacionamentos, e quantos se decepcionam com as consequências das suas escolhas? Porque quando nós estamos diante de uma escolha, nós podemos ter várias oportunidades, várias opções. Mas fato é que uma vez que escolhemos, nós jamais saberemos como seria se tivéssemos escolhido aquela outra opção. Um exemplo: aqueles que estão na fase do romance, do namoro, podem ter até mais de um candidato. Às vezes a moça tem 2 ou 3 candidatos para se casar, ela pode até escolher, ou o homem, 2 ou 3 candidatas. E quando você faz uma escolha, você nunca saberá como seria se tivesse sido casado com outro, porque isso não existe. Uma vez que você escolheu, assim se desenvolve a história. Quando você vai comprar alguma coisa e você tem opções, tinha um amigo que dizia assim: para tudo na vida há várias opções, mas uma vez que você tomou a decisão, aquela é a única opção. Porque ficar lamentando o que seria se eu tivesse feito assim ou assado, não vai resolver, porque você nunca vai conseguir desvendar aquilo que é oculto.
A impotência de João é óbvio que numa proporção muito maior é exatamente esta, de não saber agora o que vai acontecer, porque não foi achado ninguém digno de abrir o livro, de sequer olhar para este livro. Mas no versículo 5 acontece algo muito interessante. Um dos anciãos, os irmãos se lembram que os anciãos aqui representam a igreja na sua totalidade. Ele diz assim: não chore. O ancião diz: não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. João é consolado por este ancião que representa o povo de Deus. E ele é consolado com a apresentação de duas características daquele que venceu e que é digno, não apenas de olhar, mas de tomar o livro, de desatar os seus 7 selos, de abrir o livro. É apresentado a João alguém que é digno. E quais são as características apresentadas por este que é digno? Ele diz assim: o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Nós precisamos compreender o que significa a expressão leão da tribo de Judá. Isso aqui é uma expressão que vem do Antigo Testamento e que está atrelado à bênção de Jacó, quando ele dá bênçãos especiais aos seus filhos, mas quando ele chega a Judá, ele diz assim: Judá, tu serás um leãozinho, e o cedro não se afastará de ti. Havia uma clara compreensão que Deus tinha prometido um descendente, que este descendente seria da tribo de Judá. A promessa de Deus de redenção está em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 15. Logo após a queda, logo após o pecado entrar na humanidade, Deus promete o descendente da mulher, a semente. E na bênção de Jacó, o que nos é revelado progressivamente é que este descendente viria da tribo de Judá. E a linguagem aqui, leão, era um símbolo utilizado como os guerreiros na época de Davi, reis que guerreavam. Mas ele não apenas diz que ele é o leão da tribo de Judá, ele diz que ele é a raiz de Davi. Quando Jesus veio, já há alguns séculos, não havia mais rei que se assentasse no trono de Davi. Mas a linhagem de Davi permaneceu. E aquele que é o leão da tribo de Judá, e que aqui é apresentado como a raiz de Davi, vejam que Judá é o termo genérico. Agora nós sabíamos a tribo, agora sabemos especificamente de qual família que vem a sua linhagem. Então Cristo não veio como rei, mas ele é da linhagem, da descendência, é a raiz. A palavra raiz é descendência. Cristo não é um usurpador do trono, ele é rei por excelência, por direito. É por isso que o ancião diz assim: ele é digno e ele venceu. Esta é a revelação do capítulo 5. É por isso que ele diz que há um cetro, que este cetro não se apartará de Judá, o sinal da aliança de Deus com o seu povo. Cristo venceu. Agora, a sua vitória é também a sua derrota. A sua força é a sua fraqueza. Diferente dos reis que, quando venciam, traziam os despojos, traziam as evidências de que havia vencido o seu inimigo, com o estandarte estendido para que todos vissem o brasão real, e então a todo aquele ato esplendoroso mostrando a vitória de um rei. Este Cristo, este rei, ele vence, mas ele vence morrendo.
Porque ao mesmo tempo em que o ancião diz assim: eis aí o que venceu, e o chama de cordeiro, o chama de leão da tribo de Judá e raiz de Davi, no versículo 6, vejam qual é a visão de João. A visão de João não é a mesma visão do que foi dito pelo ancião. Versículo 6. Depois que ele recebe aquela afirmação do ancião sobre o leão da tribo de Judá, no versículo 6 ele diz assim: depois vi um cordeiro. Ele não vê um leão, ele vê um cordeiro. Mas uma visão até estranha para nós compreendermos. É um cordeiro como que havendo sido morto. Na NVI diz assim, que parecia ter estado morto. Ele vê um cordeiro que parecia ter estado morto. O que isso significa? Que Cristo traz as marcas, a evidência do sacrifício por toda a eternidade. É isso que o constitui como vencedor. É por isso que a sua derrota é a sua vitória. As marcas da sua fraqueza é a sua força. Ele vê o cordeiro que venceu, mas ele não vê a mesma visão do profeta Isaías no capítulo 53. Um cordeiro como que estando morto, mas em pé. E diferente dos seres viventes que estavam em volta do trono e dos 24 anciãos que estavam ao redor, este estava no centro do trono, representando a sua autoridade, o seu poder. O Cordeiro de Deus está no centro do trono, e ele diz assim, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ainda no versículo 6, ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Eu penso que nenhuma mensagem seja mais importante do que esta mensagem entregue pelo apóstolo João. De que este Cristo vencedor, este Cristo coroado, traz consigo as marcas do sacrifício. Esta é a mensagem central do Evangelho. Todas as outras mensagens são periféricas. Qualquer outro assunto que eu traga à luz das Escrituras são importantes, mas não são central como este. A mensagem central que nos revela as Escrituras é que Cristo morreu. É por isso que Paulo diz, eu prego Cristo e este crucificado. 1 Coríntios capítulo 2, os irmãos não precisam acompanhar, mas diz assim, versículo 1 e versículo 2. Eu mesmo, disse o apóstolo Paulo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus. Este é o mistério que está em Apocalipse no capítulo 5. Esse mistério que foi revelado através do vencedor, o próprio Cristo, o mistério de Deus. E quando Paulo vai levar esta mensagem, Paulo não faz isso de maneira eloquente, nem usando a filosofia, nem usando a sua capacidade dialética, de oratória, mas ele vai levar esta mensagem como? Pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Aí no versículo 7 ele diz, pelo contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou. Ou seja, o sacrifício de Cristo na cruz foi pré-ordenado pelo próprio Deus. Não foi uma necessidade que surgiu por causa da queda, mas foi decretado pelo próprio Deus antes da queda. Porque ele diz assim, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. O que ele está dizendo? Que a glorificação da igreja é o resultado do que Deus pré-ordenou antes do princípio das eras. Cristo é o mistério de Deus. Quando a Trindade fez a sua reunião secreta
no seu conselho eterno. Veja o que ele diz, versículo 9, versículo 10, ainda em 1 Coríntios, ele diz assim: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, isto aqui não é o céu, isto aqui é Cristo. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou que Deus preparou para aqueles que o amam, mas Deus o revelou a nós. Como que Deus nos revelou? Através da eloquência, através do intelecto? Não, mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. Só compreende o mistério de Deus, só entende essa visão de Apocalipse capítulo 5 pelo Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Ele conclui, versículo 15 e 16: mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Essa visão do Cristo vencedor, que traz as marcas por toda a eternidade, só pode ser compreendida espiritualmente. O próprio Pai, Ele entregou ao Filho esta missão. Isso é fundamental para nós entendermos o Novo Testamento. Jesus Cristo, Ele tem uma missão entregue pelo próprio Pai. Quando Ele toma o rolo nas suas mãos, Ele assume essa missão. E a missão de Deus ainda não chegou ao fim. A igreja está inserida neste contexto em que Ele está cumprindo a sua missão. A sua missão vai culminar com a sua segunda vinda, com o juízo final, com a ressurreição. Ainda está em andamento o projeto de Deus. Cristo vai culminar a sua missão entregando novamente ao Pai. E o interessante é como ele se apresenta aqui. Olha os atributos que são revelados. Primeiro, ele diz que ele tem 7 chifres. E a palavra chifre na linguagem hebraica é a mesma coisa que a palavra poder. Ou seja, se ele tem 7 chifres, o 7 significa totalidade. Ele é onipotente. 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus. Ele é onisciente. Ele investiga, ele sabe de todas as coisas. Nós não podemos conhecer o profundo do coração de qualquer homem. Eu não conheço a sua vida. Eu não sei as coisas que você faz. Eu não conheço o seu comportamento. Eu não sei como você ora, se você ora. Eu não sei as coisas que você assiste. Eu não sei como você se comporta no seu trabalho, na sua casa. Eu não conheço a sua vida, mas este tem 7 olhos. Ele sabe tudo, ele investiga tudo, ele esquadrinha. Não há ninguém que possa fugir ao seu conhecimento. É por isso que nós oramos em nome de Jesus, porque a Ele foi dado toda a autoridade. É por isso que os demônios são expulsos em nome de Jesus. É por isso que as enfermidades são curadas em nome de Jesus. Qualquer coisa que façamos que não seja por Ele é idolatria. Não existe vida cristã, vida genuína, vida verdadeira, se não for através de Cristo. Qualquer que seja o nosso comportamento, que não seja por Ele ou para Ele, é vaidade e é idolatria. Se você fizer qualquer coisa que não seja por Cristo ou para Cristo, você é apenas um religioso. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19 ao versículo 28. O apóstolo Paulo, em defesa da verdadeira espiritualidade, ele diz o seguinte: se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens somos os mais dignos de compaixão. O que Paulo está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas àquilo que nós vemos, então nós somos os mais miseráveis.
porque fugimos do pecado, deixamos de usufruir dos prazeres da carne e nos santificamos, uma vez que tudo se finda aqui mesmo, então nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas como isto não é a realidade, ele diz, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormiram, visto que a morte veio por meio de um só homem, ou seja, de Adão, a morte entrou, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Todos os homens vão ressuscitar. Na vinda de Cristo, todos vão ressuscitar. Justos e injustos. Uns ressuscitarão para a glorificação. Outros ressuscitarão para a condenação. Mas todos nós estaremos diante de Cristo, que foi investido de autoridade, para prestarmos conta de nossas ações, de nossa vida. Todos os homens, ninguém está fora disso. Todos nós. Esta é a responsabilidade humana. Isto é o que Deus requer de nós. Pois da mesma forma como em Adão todos morreram, em Cristo todos serão vivificados, mas cada um por sua vez. Cristo primeiro, depois quando Ele vier, os que lhe pertencem, então virá o fim, quando Ele entregar o reino a Deus o Pai, depois de ter destruído todo o domínio. Esta é a missão recebida em Apocalipse no capítulo 5. É por isso que Ele é o vencedor, porque Ele faz cumprir o projeto de Deus, e então Ele vai sendo revestido de autoridade e poder, pois é necessário que Ele reina. Até quando? Até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque Ele quem? O Pai, tudo sujeitou debaixo de seus pés. Ora, quando se diz que tudo lhe foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que tudo submeteu a Cristo. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo e em todos. O último inimigo a ser vencido é a morte. E é necessário que Cristo reine até colocar o último inimigo debaixo de seus pés. E quando isso acontece? Quando Ele vier a sua segunda vinda, quando todos os homens que morreram serão ressuscitados. Sendo assim, a morte será destruída. A morte física que entrou, que não faz parte de nós no princípio da criação, quando Deus fez o homem, Adão e Eva, não os fez para morrer fisicamente. Essa morte será vencida, mas aqueles que morreram sem confessar a Cristo como Senhor, receberão a condenação eterna. E aqueles que vivem para Cristo, aqueles que foram comprados por um alto e bom preço, a saber, o seu sangue, estes gozarão a vida eterna. Desde o momento em que o Filho morreu e ressuscitou e subiu ao céu, o Pai lhe entregou o governo da história. Cristo está governando. É por isso que o Salmo 24, que é o Salmo do grande rei, diz que Ele é o Rei dos reis. Quem não compreende isso não entende o Evangelho. Quem não entende Cristo nessa dimensão não compreende o que é vida espiritual. Quem não enxerga o Cristo do Salmo 24 nunca poderá expressar, como o Salmo 23 diz, o que antecede, porque há um hiato, há um espaço de tempo entre o 22 e o 24. E o 23 diz, o Senhor é o meu pastor. Quando o 22 diz que o bom pastor dá a vida por todos os homens? Não, pelas suas ovelhas. E somente aqueles que são do Senhor, no Salmo 24 diz, levantai, ó portais eternos, e deixe entrar o Rei da glória. Esta é a igreja glorificada. É neste momento que Ele vai entregar ao Pai o reino. Então nós estamos vivendo o reino de Cristo, porque é importante que Ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. Cristo está
está governando. Versículo 8 ao versículo 14 conclui assim: ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo. Veja que é um cântico novo, é um cântico que ainda não havia sido cantado no céu. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. E eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar. Toda a criação vai reconhecer, e tudo que neles há que diziam: àquele que está assentado no trono e ao Cordeiro sejam louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. Os 4 seres viventes disseram: amém. E os anjos prostraram-se e os anciãos prostraram-se e o adoraram. Percebam que neste momento tudo é dedicado ao Cordeiro, aquele que é investido de toda a autoridade. Há 7 pontos que podem ser observados aqui. Quando ele diz: a ele seja o poder, ou seja, ele tem todo o poder nas suas mãos. Nós, se pudéssemos administrar a nossa vida, nós cairíamos na ingerência, na intromissão de imaginar que conseguiríamos administrar o inadministrável, porque eu não sei o amanhã. Eu não posso controlar a minha própria vida. É por isso que no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, Jesus conclui dizendo que basta a cada dia o seu próprio mal, quando ele diz que nós não devemos nos preocupar com o que comer, com o que beber, com o que vestir, mas buscar o reino de Deus e a sua justiça, esse reino que está inserido na investidura da sua autoridade. O sábio Salomão, Eclesiastes capítulo 7, versículo 14, ele diz assim: quando os dias forem bons, alegre-se, regozije-se, aproveite os dias bons da sua vida, os momentos que te dão conforto, que te dão refrigério. Mas quando os dias forem maus, considere, pois Deus faz tanto um quanto o outro. Para quê? Qual a finalidade disso? Para que o homem não saiba nada sobre o seu futuro, porque todo o poder está nas mãos do Cordeiro. É Ele quem governa a nossa vida. A Ele também é dada toda a riqueza, diz: a Ele seja a riqueza. Todos os nossos bens e recursos deverão ser confiados a Ele. Para o céu, o lugar onde nós desejamos ir, não há busca desenfreada pela riqueza. Lá nós seremos ricos porque o nosso Criador está. Porque o Salmo 24 revela, 124, revela que do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. E Ele é o Todo-Poderoso, e a Ele pertence toda a riqueza. A Ele seja a sabedoria, toda a nossa inteligência, todo o nosso talento, toda a nossa criatividade, toda a nossa capacidade devem ser consagradas a Ele. Não viva para você mesmo, viva para Ele. A Ele seja a força, toda a nossa disposição de juventude, até o alento da nossa velhice, tudo é para Ele. Não existe aposentadoria no reino de Deus. Ninguém se aposenta. Todos nós trabalhamos o tempo todo para aquele que é digno de toda a glória. Viver para Ele, porque a Ele seja a força, a Ele seja a honra que representa a primazia da nossa vida e do nosso tempo, o nosso verdadeiro culto a Deus. Isso é refletido quando estamos reunidos em culto público.
o reconhecimento de que a Ele é toda a honra, na nossa pontualidade, na nossa reverência. Prestar culto é prestar um serviço a Deus. Vir à igreja, cultuar a Deus, não é vir buscar uma palavra, não é vir buscar uma bênção, não é vir buscar poder, é vir prestar um serviço ao Criador. Nós somos suas criaturas. Isso é culto a Deus. A Ele seja a glória. Ele é o único que merece ser exaltado. Nossa vida deve projetar para além de nós. Você tem que olhar para mim e enxergar além de mim. E eu devo viver de maneira piedosa, de maneira simples, de maneira humilde, para que você enxergue Cristo em mim. A partir do momento em que eu me tornar o centro do meu próprio ministério, da minha própria vida, eu estou idolatrando a mim mesmo. Porque a Ele seja a glória e a Ele seja o louvor. Todo culto deve ser prestado a Ele. Ele é o centro do nosso culto. Tudo que nós fazemos aqui, tudo que fazemos nas nossas devocionais, tudo que nós fazemos no nosso trabalho, ao corresponder às nossas vocações, nós fazemos para Ele, em culto ao nosso Deus. E o capítulo 5 termina com um grande oratório, uma composição musical cantada em forma de narração. Vocês perceberam que todos os capítulos até agora tem uma doxologia? Você vai ver isso em todo o Apocalipse, o culto a Deus, como ele reconhece a grandeza de Deus. No primeiro ponto deste culto, ele é iniciado com um quarteto. Eu sei que há pessoas que resistem à liturgia. Certa feita, me trouxeram, não na nossa igreja, mas uma pessoa da nossa denominação, trouxe-me uma crítica quando disse que colocar uma liturgia no culto torna o culto mecanicista. A verdade é uma só. Para tudo que nós fazemos existe planejamento. Ainda que eu não tivesse colocado no boletim informativo, mentalmente os irmãos já tinham um quadro litúrgico. Senão, nós teríamos que leiloar as oportunidades. Se alguém quiser vir aqui na frente, ele teria que deixar ao Léo. E percebem que o Apocalipse revela que até mesmo no céu existe uma liturgia. Como isso é demonstrado? Começa com o culto daquele quarteto, cantado pelos serafins. Quando diz assim, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, como nós tratamos em pregações anteriores, e o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Depois vai tomando dimensões maiores, sai do círculo daquele quarteto e vai para um círculo maior, agora dos 24 anciãos que representam a igreja. E a igreja diz, Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criaste, sim, por causa da Tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Depois entra em cena os solistas. E eles dizem, quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Eles fazem uma pergunta. Depois vem o responso. Responso é uma parte do coro musical. E a resposta é, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Olha a perfeição. Olha a liturgia. Olha que interessante agora, no capítulo 5, o cordeiro pega o livro na mão, e quando ele pega esse livro, existe um uníssono. O uníssono é quando todos os cantores cantam agora no mesmo tom. Em perfeita harmonia eles dizem, tu és digno de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituístes reino e sacerdotes e reinarão sobre a terra. Isso, perfeito. E como se isso não bastasse, na perfeição deste culto a Deus, prorrompe agora um coro majestoso. Mas não são os anciãos, agora é a voz de anjos que vão cantando a Deus, e eles vão entoar, são milhares de
Deus não é carente do seu culto. Ele tem até mesmo anjos que o cultuam. E esses anjos são milhares e milhares e milhões de milhões. Então cultuar a Deus não deve ser um peso, mas um privilégio para nós. Deus não está na miséria clamando para que você o cultue. Ele está dando a você um privilégio. E que aquele que cultua a Deus em sinceridade de coração aqui e agora, cultuará o Senhor na eternidade. Quem não entende, não aceita ou não gosta do culto público, jamais cultuará a Deus na eternidade. Não faz o menor sentido. Não existe crente sem igreja. Não existe crente sozinho. Porque a igreja é corpo, a igreja é comunidade, a igreja é daqueles que são chamados para cultuar a Deus. Prorrompe o coro majestoso, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Talvez você pense aí, pastor, parou? Esse crescimento, esse exponencial louvor? Não. Ele vai atingir ainda o clímax. Não. Este louvor majestoso, este culto a Deus, agora, no seu ponto mais alto, soma a igreja, que são os anciãos, os anjos, os serafins, e toda criatura que há no céu e na terra e debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, aquele, olha o que eles dizem, aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio, quando? Pelos séculos dos séculos. E então, irmãos, por fim, serena o coro universal, e ouve-se um grandioso amém, amém. É assim a música no céu. A música no céu é cheia de entusiasmo, mas é também profundamente adoradora. Não há louvor mecânico, porque se for mecânico não é louvor. Nós fomos chamados para estarmos envolvidos nesse entusiasmo, reconhecendo, porque quem é transportado à presença daquele que morreu na cruz e reconhece, vislumbra esse mistério de Deus, automaticamente ele se entusiasma. Não vai ficar que nem Roberto Carlos, né? Isso parte do seu coração, da sua experiência pessoal com Deus. Uma vez eu preguei sobre Oséias, e eu disse aos irmãos sobre um culto que eu assisti em uma igreja extremamente formal, uma das piores experiências da minha vida. Eu acho que pior do que o pentecostalismo exacerbado e desequilibrado, mas pelo menos emotivo, é alguém que acredita que Deus é tão mecânico, que algo é tão religioso assim. Sem vida. Sua experiência real. Você está aqui para cultuar a Deus. Não está aqui para avaliar se o seu irmão dá culto. Não está aqui para avaliar se isso está certo ou não. Você não está aqui para fazer isso. Você está aqui em um momento ímpar, talvez o último da sua vida, para cultuar a Deus. Até aquele grande dia em que nós estaremos diante dele, participando deste grande programa. Eu concluo a minha pregação dizendo: a igreja na terra não tem o que temer. O Criador entregou ao Redentor toda a autoridade no céu e na terra. E os que seguem, e os que o seguem, jamais passarão despercebidos do seu amor e do seu cuidado. A visão de João capítulo 5 é que completa a visão do capítulo 4. Deus que criou e que estabeleceu o fim de todas as coisas também nos deu, ou entregou nas mãos do Filho, o Redentor, a história da humanidade. Confiemos no Senhor, descansemos no seu poder, porque Ele fará tudo conforme a sua vontade. Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso Criador.